Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime. Olá, tudo bem? Olá, gente, temos pessoas hoje no episódio. Olá! Eu tô aqui com as lindas do 1001 Crimes, a Fabi e a Bruna. Gente, que demais receber vocês aqui. Fala um pouco de vocês, pra quem não conhece o 1001. Prazer estar aqui também, no Café com Crime, muito legal. A gente também é um podcast de crimes, então, pra quem não conhece, o 1001 Crimes já tem aí quase 2 anos de existência. Eu e a Fabi que fazemos, e toda semana a gente tem um episódio grande e um mini episódio na sexta-feira. O grande sai na quarta. E a gente faz o que você faz aqui também, que é falar de crime, comentar as coisas. Uma coisa boa. A gente tem mais 2 pessoas que fazem o podcast junto com a gente, né? Que é a Jéssica e a Shirley. E elas são... Cara, sem elas a gente não conseguiria, porque é muito trampo mesmo, né? Nossa, eu preciso de uma Shirley e de uma Jéssica na minha vida. Mas vamos lá. Bom, como eu comentei em alguns episódios passados, ia vir surpresa agora em outubro, ia ter muita coisa legal em outubro, porque é o mês do Halloween. E a gente gosta dessas coisas, né? Meio visitas aí, meio gore, crimes e tal, etc. A gente vai ter episódios especiais com colaborações de outros podcasts, a gente juntou a galera toda. Então hoje eu tô recebendo 1001 Crimes aqui, mais pra frente vão ter outras colaborações. E, enfim, fiquem ligados, né? Porque vai ser super legal. Bom, a gente vai falar de um caso que, pra mim, é muito filme de terror. Se eu assistisse um filme de terror disso, eu não ia dormir à noite. Que é o caso do Hospital Colônia de Barbacena. Vocês já conheciam esse? Sim, eu conhecia já, porque o meu pai é psicólogo, né? Ai, que demais. E a minha mãe trabalha na PAI. Então, tipo, meus 2 pais são envolvidos com pessoas com transtornos mentais. Então, tipo, em casa eu já tinha esse contato, né? Não li o livro, infelizmente, não tive a oportunidade de ler ainda, mas eu já tive contato com o caso e é realmente horrível, assim, antes mesmo de começar o podcast, né? Eu já tinha ouvido falar e parece mesmo que você tá ouvindo uma história de ficção, assim, de terror, porque é incrível, assim, as coisas que aconteceram, sabe? Inacreditável. Eu já conhecia porque, no caso, eu sou paciente de transtornos mentais. É zoeira, mas é verdade, tá ligado? É zoeira, mas é sério. Quem não é mesmo? Quem não é, né? E, na verdade, é muito comum, né, gente, hoje em dia, tipo, no mundo que a gente vive, quem não tem uma ansiedade ali, uma deprê, é privilegiado, né? Com certeza, nossa. Mas eu já conhecia por cima, assim, né? As meninas comentaram bastante desse caso com a gente, quando a gente estava decidindo, né, os casos pro outubro e tal. Uhum. E aí, quando você escolheu esse caso, a gente comentou e, cara, é bem sinistro, né? Eu tenho pavor desse tipo de tratamento com pessoas que eu me vejo como essas pessoas, né? Eu fui internada 2 vezes, né? Em clínicas, mas assim, em um outro contexto, né? Tipo, uma clínica particular, não sei o quê. Mas imaginar que essas pessoas ficam tão vulneráveis, né? E olha só no que pode se tornar, né? Não, total, meu. Na época que eu tava fazendo o meu TCC da faculdade, eu fiz jornalismo, e eu ia fazer um documentário, e eu queria fazer sobre colônia de leprosos, porque tinha muito também, né, que eles ficavam isolados, assim, e tal. E nessa pesquisa que eu tava fazendo, eu esbarrei nessa história de Barbacena, e eu fiquei tipo, meu Deus, não é possível que um bagulho desse existe. Tipo, eu fiquei muito chocada mesmo. E só que, tipo, depois eu nunca mais vi nada sobre isso, e aí agora que eu estava pesquisando para esse especial do Outubro Assombrado, eu vi que saiu muita coisa, né, saiu o documentário, saiu o livro da Daniela Arbex, como é que chama? Holocausto O Holocausto Brasileiro. Uhum. Isso. E assim, mano, demais o trabalho dela, é muito legal, tem muita informação legal. E aliás, já vou aproveitar essa deixa para deixar a fonte, né, de onde que a gente tirou tudo que a gente vai falar. Obviamente, desses trabalhos da Daniela Arbex, do jornal Tribuna de Minas, da Wikipédia. Nunca pode faltar a Wikipédia na minha vida, gente, não sou ninguém. Demais. De uma publicação chamada Programa de Volta para Casa, que é do governo. Tem um documentário também, o Em Nome da Razão, que tem um monte de imagem legal sobre esse caso. Tem também aqui a publicação no Medium, da Giovana Diniz, e esse primeiro documentário, né, que saiu sobre o caso lá nos anos 70, né, que você mencionou, o Em Nome da Razão,
E as imagens são bem chocantes, e depois a Esté vai colocar as fotos lá no perfil do Café com Crime. Acho que ver imagens desse caso foi a parte que mais mexeu com a gente, né? Nossa, sim, com certeza. Nossa, cara, eu tô olhando aqui agora de novo pra falar. Porque, assim, só de você olhar as fotos dá uma sensação ruim, né? Do jeito que as pessoas eram tratadas. Com certeza, mano. O bagulho é bem tenso. E eu vou postar. Mas, e aí? Chegou o suspense, né? Bora começar? Começar do começo? Bora lá, então. Você quer uma frase, então, pra começar? Quero uma frase de impacto. Já vou até botar a musiquinha de suspense aqui pra nós. Tem gente que não sabe a história deste hospital, e isso não é coisa que se pode esquecer. Quem disse isso foi o Jairo Toledo, que era o psiquiatra e ex-diretor do Hospital Colônia de Barbacena. E realmente é uma história que todo brasileiro deveria conhecer, porque a gente conhece histórias horríveis de vários outros lugares, ter que conhecer a nossa própria história para que ela não se repita também, né? O hospital, ele foi inaugurado em 12 de outubro de 1903. Meu aniversário. Sério? Olha. Tá logo aí já. Não em 1903, né, mas foi nesse dia. Quando sair o podcast, você vai estar mais velho, então. Vou te dar aqui um Exato. parabéns adiantado já. Obrigada, olha, eu recebi o episódio de presente. Bom, acho que diferente de você, o hospital tem 117 anos, então acabou de fazer. A Bruna tem 118. Exato. O hospital, ele fica na cidade de Barbacena, em Minas Gerais, que é a cerca de 165 quilômetros de Belo Horizonte. Belo Horizonte, meu Deus, não consigo falar. E, inicialmente, ele não era um hospital psiquiátrico, ele foi feito para tratar tuberculose, mas ele se tornou parte de um grupo de instituições psiquiátricas, o apelido de Cidade dos Loucos. Olha que carinhoso esse apelido. Nossa, que horrível, cara. O hospital ficava numa área aproximada de 8 milhões de metros quadrados, tipo, gigante, né? E nas terras da Fazenda da Caveira, que pertenceram a Joaquim Silvério dos Reis, o delator da Inconfidência Mineira. Achei muito louca essa correlação, né? É muito louco, cara. Que doideira, né? Bom, tinha que ser, né? Pra ter uma fazenda desse tamanho aí, né, gente? Bom, ao seu lado foi construído na mesma época um cemitério designado de Cemitério da Paz. Atualmente, desses 7 hospitais, só 3 estão ativos. Meu, pensa numa galera pessimista, né? Monta um hospital já achando que não vai curar ninguém, já mete um cemitério do lado. Sim. Pior é que nos primeiros 30 anos de funcionamento, o Hospital Colônia, ele foi super bem. Ele nem precisou muito do cemitério, graças a Deus. Era uma instituição respeitável, oferecia atendimento super humanitário aos pacientes, mesmo dispondo, assim, de métodos pouco eficientes na época, né? Mas o local, ele era perto de montanhas serranas e era visto como um bom ambiente para tratamento de doenças respiratórias. Até por isso que começou, né, tratando a tuberculose. E aí depois começaram a tratar também doenças do sistema nervoso. As pessoas que frequentavam nessa época eram pessoas da alta sociedade. Eu acho que até por isso que eram bem tratadas, né? Pode ser. O sanatório antigo era de luxo, com menus em francês, com uma linha de trem exclusiva para levar as pessoas até ele, e era basicamente um spa. Então, tendo em vista os bons resultados obtidos, o Hospital Colônia passou a ser um ponto de convergência para todos os pacientes que as comunidades pretendiam curar ou isolar. Então, ou seja, havia uma grande demanda de doentes mentais, sifilíticos, tuberculosos e marginalizados. Não querendo ser assim, né, a diferentona, mas isso só prova que tudo que vira mainstream estraga, cara. É muito real isso. Então, tava de boa enquanto tinha pouca gente, né? Que eles davam conta de cuidar. Virou uma máquina, né? Cara, realmente. Em total. O bagulho era basicamente um spa de luxo no começo e no final acabou sendo um depósito de gente, né? Foi horrível. Esses dias eu assisti um documentário no YouTube mesmo, da Vice. Eu sei, gente, não é maravilhoso, é da Vice, mas... Enfim, que era uma garota que foi na clínica mais cara do mundo. Na rehab mais cara do mundo, assim. Tipo, custa mais ou menos 1 milhão de euros pra você ficar lá um mês, tá ligado? Meu Jesus Cristo. Caralho. E, tipo, é bem nesse esquema aí, sabe? Menu, tem chefe francês, tem um psiquiatra
24 horas por dia, ele mora na clínica, sabe? É uma doideira, assim, tipo... Quem sabe, né? Um dia, se eu precisar de férias... Quem sabe, né? Nossa, eu achei que você ia falar, quem sabe um dia não vira Eu isso. estarei lá, né? Gente... Sei, né? Ai, ai. Enfim, acontece que com o aumento da visibilidade aí do Hospital de Barbacena, aumentou o número de pacientes e também rolou todo um esquema político, porque entrou o Estado Novo na década de 30 aqui no Brasil, e o hospital, né, só foi ladeira abaixo. Não tinha mais leitos suficientes para atender os pacientes, não tinha mais recursos financeiros, não tinha material, não tinha medicamento. Acabou que não tinha nem gente para trabalhar lá. Então o bagulho foi bem grave, né? Porque pensa um hospital que não tem médico. Sem sentido nenhum. Então chegou nesse nível. E, obviamente, que isso também acaba afetando o tratamento que os pacientes recebiam. Então começou a ficar extremamente desumano, bem degradante, e real foi do luxo ao lixo, né? E também impactou demais a taxa de mortalidade, que subiu assim que nem termômetro no inferno. Cidade dos Loucos, né, como era conhecida, se tornou um problema e foi se arrastando sem soluções a curto prazo. Ninguém fazia nada para melhorar ou pelo menos parar de receber gente lá. Então, cara, na real, o número de pacientes só crescia e em grandes vagões de carga, conhecidos como trem do doido, chegavam os pacientes do Hospital Colônia. Gente, isso é tenebroso, assim. Cara, que surreal, meu. Parece. É realmente o holocausto, né? Que nem as pessoas chegavam de Sim, trem, igual Exatamente. nos campos de concentração, né? exatamente. Tipo, é um depósito de gente. Eles estão nem aí se tem espaço, é só manda pra lá pra se livrar dessas pessoas na nossa cidade. Assim. E eu tava vendo que esse trem, ele tinha, tipo, grade, tá ligado? Não era um trem normal, era bem de Nossa. prisioneiro mesmo, era um bagulho muito macabro. Para a gente ter uma noção aqui, a instituição tinha sido fundada em 1903, com capacidade para 200 leitos, mas ela contava com cerca de 5.000 pacientes em 1961. Então, gente, é pior do que o nosso sistema carcerário, assim, basicamente, né? No período em que houve o maior número de mortes, entre as décadas de 1960 e 70, o que acontecia no hospital chegou a ser chamado de Holocausto Brasileiro, por psiquiatras internacionais. Que nem a gente falou aqui, né? Desde o trem chegando desse jeito e, cara, a galera tava de verdade comparando o que acontecia em Minas com os campos de concentração nazista, né? E não é para menos. Estima-se que pelo menos 60.000 pessoas tenham morrido no Hospital Colônia de Barbacena. Tipo, 60.000 pessoas é uma população de uma cidade, tá ligado? Cara, é o dobro da população da minha cidade natal, cara. O Não, dobro. e lá de Barbacena mesmo. A cidade, hoje, ela tem aproximadamente 126 mil habitantes. Ou seja, é real metade daquela cidade, cara. Eu tô muito impactada com essa informação. Meu Deus. E outra coisa que eu fiquei muito impactada é de pensar que, cara, isso não é muito tempo atrás. É tipo década de Exato. 60, Sim. 70, sabe? Tipo, meus pais estavam vivos nessa época. Imagina, eles vão parar lá. Que loucura. Foi agora, né? E era algo que real podia acontecer, porque não eram só pessoas doentes, que eram colocadas no trem do doido, né? Bastava você ser uma criança desobediente ou uma criança problemática na escola, que você já ia parar lá. Tipo, eles não tinham muito critério, né? Então, fudeu. Todo mundo aqui ia parar na cidade dos loucos. Facilmente. Com certeza, né? Aqui. Cara, era essa época que, além dos transtornos mentais não serem levados a sério, não serem tratados corretamente, eles não estavam nem aí e mandavam a pessoa pro que chamavam de hospício, né, antigamente. Hoje em dia nem existe mais esse tipo de coisa. Nós, tipo, mandavam, sabe, a mulher que não quer casar, que respondeu o marido, a menina que leu demais, sabe, lia demais ficção adolescente, a criança que não se comportava. Então, tipo, era realmente um depósito de pessoas indesejadas, né, que não se conformavam com a sociedade e aí queriam mudar essas coisas e acabavam sendo enviadas para esses lugares. Esse é aquele tipo de crime que choca demais, porque não é o convencional, né? Que é de arma, vingança, morte, né? Serial killer. Porque, né? Isso é um caso de crime contra a humanidade, contra direitos humanos. Então, se você pega para ver as pessoas que iam para lá, é tudo por puro preconceito.
você desviava um pouquinho do que a sociedade esperava, do que a família esperava que você fosse, te mandavam pro colônia, sabe? Já iam me mandar com 11 anos. 11 anos. Nossa, eu então. Nossa, meu, sério. E também uma coisa que chama muito atenção é que boa parte dos pacientes do Hospital Colônia, eles também eram de etnia negra, né? Fica bem óbvio quando você vê as fotos que a maioria dali eram pessoas negras. Então é isso, né? Se você não se enquadra na sociedade, se você tem uma cor que não é aceita, se você tem uma orientação sexual que não é aceita, qualquer valor da época ali que você não tá dentro, vai pro Barbacena, né? E tem uma estatística que fala que 70% dos pacientes do Colônia não possuíam diagnóstico nenhum de transtorno psicológico. Tipo, é Mano, 70, cara. É muito. é o DOPS, né? É basicamente o DOPS. Vocês chegaram a assistir Ratched, da Netflix, a nova série? Tá na minha lista, mas eu não vi ainda. Eu assisti tudo, cara. É bem aquilo. Mano, é isso, né? Assistam, total Ratched é isso. muito legal. É com aquela atriz maravilhosa do American Horror Story. Ah, é Sarah Paulson, a patroa, Ah, eu gente, acho ela é ela muito patroa do meu coração. muito perfeita. E Ela é assim, maravilhosa. é bem aquilo, tipo, a série mostra muito esse negócio, né, de se você é uma mulher lésbica ou bissexual, sabe, que não é hétero, na real, né, você já era mandada pra lá e, tipo, você não precisava ser nada, você não precisava, era só você falar um pouco mais alto que, tchau, vai pro Pinel, sabe? Sim, e tem um menininho na série que acho que ele é autista, né? Só porque ele é super quietinho, retraído, tímido, pronto, cara. Mandaram o moleque lá pra um manicômio. Não Sim, faz sentido, cara. É. O pior é você assistir aquilo e agora, além dessa história, você fica tipo, eita porra, isso existe, né? Não é Não é só uma ficção. sériezinha. porque na verdade eram assim que eles funcionavam mesmo, né? A diferença é que o Barbacena virou um depósito mesmo, tipo, começou a vamos mandar todo mundo pra lá, sabe? Exato. E o pior é que essas pessoas, elas nem tinham escolha, né? Porque se a família queria mandar eles pra lá, eles tinham que ir, né? Não tinha isso. E era lei. Cara, era lei. Era um decreto presidencial de 1934, baixado por Getúlio Vargas. Lá dita que qualquer pessoa poderia solicitar a internação de alguém em um hospital psiquiátrico apenas com um atestado médico. Então, tipo, eu fiquei imaginando que é a vingança perfeita, né, contra os seus haters. Tipo, imagina, você vai lá, faz amizade com um médico, pede um atestado no nome lá do fulano, do hater, e pronto, a pessoa vai ser mandada pra puta que pariu. Cara, assim, quem era amigo de médico, né? Quem tinha dinheiro, quem tinha poder, sabe? Exato. E aí você, não, arruma aí, né, um atestadinho pra mandar. Sabe aquelas pessoinhas que ficam com plaquinha de, tipo, vence atestado médico, Uhum. compra o ouro, enfim. Tem cheio de gente aqui na rua. Aí imagina, você vai lá, compra um atestado, pronto, você fudeu com a vida das pessoas, mano. Cara. E é doido porque se tu pra pensar, a pessoa, às vezes, nem 70% nem tinha nenhum transtorno, nada, nenhum problema. Mas, tipo, você estando lá naquele ambiente, é óbvio que você vai desenvolver alguma coisa, né? Com certeza. Então, tipo, a pessoa ficava lá e desenvolvia todo tipo de problema físico e psicológico também, né? Porque as condições sanitárias eram horríveis também. Você mandava a pessoa pra morte, né? Com certeza. Bom, outro tipo de paciente que tinha lá eram os meninos e meninas de Oliveira. O que é Oliveira, gente? É a cidade. Olha, é meu sobrenome. É tudo a ver comigo esse episódio. O que aconteceu, então? Tinha um hospital psiquiátrico na cidade de Oliveira, que acabou fechando, e esse hospital atendia crianças, que eram aproximadamente 140 pacientes que tinham algum tipo de deficiência física ou psicológica. Crianças que precisavam de cuidados especiais, que hoje em dia a gente tem as APAES, né, que fazem esse trabalho, que elas não ficam lá, né, elas não dormem lá, não moram lá, mas elas têm um atendimento de professor, fisioterapeuta e etc. Bom, aí esse hospital fechou e transferiram todo mundo para o Barbacena. Só que assim, o Barbacena não tinha estrutura nem para cuidar dos adultos que estavam lá. Então você imagina de crianças, que demandam muito mais atenção. Então elas foram para lá e foram tratadas como adultos. Isso significa o quê? Que elas ficavam largadas, muitas vezes nem saíam do berço, né, que era o caso das crianças mais pequenas. Umas jamais aprenderam a falar, ler ou escrever, e contavam com a ajuda de bons samaritanos no local para realizar atividades mais básicas. Muitos morriam sem ninguém nem dar conta.
E era um absurdo, era uma coisa monstruosa, assim, sério. Só de você imaginar isso. Não tem como imaginar, na verdade, né? Não, nossa, fiquei mal, cara. Meu, mexeu com criança é muito complicado, né? Se o tratamento para quem precisava já era precário, imagina para eles que realmente precisavam de cuidados especiais, né? Então é muito tenso. E aliás, falando em tratamento, gente, se liga. Tem um cara chamado Geraldo Fialho, ele era relações públicas do hospital. Mano, que dó desse cara e do trabalho dele, né? Cara, nossa, não desejo pra ninguém esse trabalho. É tipo você defender o Ted Bundy, né, do advogado. Total. E olha isso, o cara que era relações públicas, então, né, ele que tinha que falar, né, em defesa e tal. Mano, ele chamava os pacientes de detentos. Que Detento. beleza, né? Que ótimo. No documentário, né, o Holocausto Brasileiro, logo no início lá da entrevista dele, ele solta assim essa pérola, o que pra mim só me mostrou como estava enraizado o fato daquelas pessoas, independente delas terem algum tipo de doença mental ou não, elas eram tratadas como presos. Eles eram presos. E assim, digo mais, né? A gente tem que levar em consideração que presos, isso já é um problema, né? Porque você tratar a pessoa como um preso deveria ser uma coisa ok, não, mas não. As pessoas tratam presos como, tipo, uma classe inferior de pessoas, sabe? Tipo, e às vezes o cara, tipo, sei lá, roubou uma manteiga pra passar no pão, sabe? E acaba recebendo mesmo o tratamento de um serial killer, né? Só por Exato. ele falar, eu sou um ex-detento, Exato. enfim. E assim, muito literalmente, porque no Brasil não existe legislação específica pra serial killer, tá ligado? Pra assassino em série. Então, eles são tratados como qualquer uma pessoa comum, né? Tipo, como um preso comum. Enfim, e lá eles eram tratados como presos e escravos também, né? Os internos, eles eram forçados a trabalhos pesados e sem remuneração. Então, eles trabalhavam na lavoura, na área do hospital, na confecção de tijolos, bonecos, tapetes e outros produtos que eram vendidos ou consumidos internamente mesmo. Sim, e pior que no documentário, os funcionários que mandavam eles trabalharem desse jeito achavam que era super normal. Achavam que eles estavam fazendo algo bom para essas pessoas, porque eles tinham aquela filosofia de que mente vazia é oficina do diabo, sabe? Gente. Então, já que eles estavam presos, eles não podiam ficar parados sem fazer nada. Eles basicamente olhavam o trabalho como um tratamento psiquiátrico, tipo, é muito doido. Tipo, Nossa. gente, sério, isso é muito prisão total. Isso não é um hospital. É Campo de concentração. Sério, é absurdo. Os pacientes considerados úteis, né, que eram funcionais, muitas vezes eram levados para capinar as ruas em trabalho para o prefeito. Olha lá. Olha que beleza. Que ótimo, que lindo. É lindo, gente. Outros eram levados para casa dos funcionários e médicos a fim de realizar pequenas obras. Isso tudo de graça, obviamente, em troca de cigarro, que a gente conhece como escravidão, né? É outro termo, né? Cara, é muito doido porque nos Estados Unidos tem isso, né? Nas prisões lá são privatizadas, né? Uhum. Então os presos tem muitas fábricas dentro da prisão que pagam miséria, né? Porque o cara vai falar que não quer trabalhar. Exato. E os presidentes e governadores muitas vezes podem pegar esses detentos para fazer serviços na casa deles. E aí, tanto que na época que a Hillary Clinton era candidata, e depois ela escreveu um livro e tal, ou foi antes, não lembro. Mas no livro ela tinha um trecho que ela falava disso, sabe? Tipo, o empregado da casa, que era o detento, sabe? Falando como uma maior naturalidade do mundo você ter um semi-escravo na sua casa, que é o cara que tá cumprindo pena e tá trabalhando ali na tua casa para diminuir a pena, sabe? Então, tipo, hoje em dia isso acontece ainda, sabe? Não Sim, tem até um documentário da Ava DuVernay, é a 13ª Emenda, não sei se vocês já viram. Nossa, esse é muito bom, esse documentário. Cara, é muito bom, é super pesado e fala exatamente isso e tipo, é de hoje, entendeu? Não é de, sei lá, uma década, um século Pra atrás. gente não pensar hoje. que isso ficou lá nos anos 60 no Barbacena, hoje em dia ainda existe. Existe. Eu queria só fazer um comentário sobre como prisões viraram um negócio, né? Principalmente nos Estados Unidos. E é por isso que a galera quer privatizar tudo, entendeu? Porque você tem mão de obra barata, né? Quase de graça, na verdade, escrava, né? E era isso, era só esse comentário aí para seus ouvintes me chamarem de esquerdalha. Bom, além de toda essa questão deles realmente
estarem num hospital que era muito mais parecido com prisão e com trabalho escravo, os pacientes ainda eram submetidos a terapias de choque e duchas escocesas. E essa tortura, ela era aplicada muitas vezes, não como terapia, mas para servir como castigo por alguma, sei lá, o funcionário não gosta dele, ou o paciente deu muito trabalho aquele dia, eles eram submetidos a esse tipo de tratamento. E aí uma informação que eu li que eu fiquei assim, Jesus Cristo, como assim? É que, às vezes, os eletrochoques que eles davam nos pacientes, eles eram tantos e tão fortes que sobrecarregava e derrubava a rede do município. Caralho. Mano, O que é ducha escocesa? é uma água, tipo, muito, muito, muito forte, tipo um jato de água, assim, Ah, é que tipo jogavam mangueira na de pessoa. bombeiro. Sabe aquelas mangueiras, assim, que você usa pra tirar lodo, assim, do chão, aquele verde? Nossa, velho. Tipo, é Nossa, uma ducha disso. E se você tá aí pensando, nossa, que bom que essa época passou e não tem mais essa de eletrochoque, né? Somos mais evoluídos. Pense de novo. Um ano atrás, o nosso queridíssimo Ministério da Saúde assinou um documento que libera o tratamento por eletrochoque, viu? Então, é Gente, isso era aí. só o que me faltava, né? Pra 2020. Mas imagina se eletrochoque matar o coronavírus. Vocês não fazem? Eu acho que eu faço, não, tô brincando. Ai, cruzes. Bom, esse eletrochoque, ele era utilizado não somente como algo terapêutico, né, mas servia como um castigo para pacientes que não se comportavam no hospital. Então, esses pacientes, né, que na verdade eram detentos, eles precisavam lidar ainda com estupros, torturas físicas e psicológicas que eram frequentes dentro do hospital. E, aliás, desses estupros surgiram muitas gravidez e muitas crianças que depois do parto foram doadas. Então, é consequência atrás de consequência, é coisa ruim atrás de coisa ruim, empilhando, né, e virando isso aí que a gente sabe. Pesado. Sim. Mãe, eu tava vendo, abrindo um parênteses, mas eu tava vendo o documentário de uma das meninas que a mãe era paciente, né? E engravidou e teve ela e tal. E ela não sabia que a mãe era do hospital. Tipo, ela Nossa, foi adotada, nunca nem soube da existência. E aí um dia ela decidiu ir atrás. Quando ela chegou no hospital pra, tipo, finalmente conhecer a mãe dela, ela descobriu que há menos de um ano a mãe tinha morrido. ai, que horror, E mano. aí a única imagem que existe da mãe dela é do documentário Em Nome da Razão, que é onde filmaram a mãe dela, tipo, sem querer, né? Pegaram um paciente Sim, lá, filmaram, e a mãe dela cantando, mano. Aí, tipo, ela assistindo a mãe dela cantando. Nossa, gente, eu me nossa, arrepio, sério. que horrível. Nossa, gente. É muito foda. Bom, o hospital, ele possuía um centro cirúrgico no qual eram realizados as psicocirurgias dele, que era a lobotomia, né? Para quem não conhece, a palavra lobotomia significa cortar um lobo cerebral. É isso mesmo, gente. Eles tiravam um pedaço do cérebro da pessoa. É tão péssimo quanto você tá imaginando. Mas aí piora, né? Porque inicialmente as lobotomias eram realizadas com o auxílio de picadores de gelo. Tipo aquele treco pontudo, sabe? Que você acha na cozinha, assim. E eles literalmente pegavam da cozinha, porque não tinha o equipamento necessário lá no hospital, então usavam essas coisas para cutucar o cérebro das pessoas. Tem no Ratched. Exato, sim. Tem no Ratched. Gente, eu lembrei muito da cena do médico enfiando. Ai, meu Deus, Ai, horrível. é muito horrível. E aí, uma vez que essa ponta desse material cortante, ou enfim, ele é colocado para cutucar o seu cérebro, o médico pega, gira aquilo e extrai um pedacinho do cérebro, né? Ou seja, que também tem zero precisão. E, né, não preciso nem falar que anestesia não existe, inexistente durante todo o procedimento. Usavam, às vezes, eletrochoque para fazer a pessoa desmaiar, que a maioria das vezes faziam isso. Eletrochoque primeiro, a pessoa desmaia e aí fazia a lobotomia. Nossa, Era velho. esse o seu tratamento. E o pior é que antes deles usarem esse picador de gelo, eles literalmente abriam buracos do lado, assim, nas têmporas da pessoa. Tipo, com uma furadeira, né? Usavam aquelas furadeiras de copo mesmo. E aí eles pegavam, era tipo uma haste que tinha um fio na ponta que fazia um lacinho, sabe? De arame. E nosso cérebro é uma gelatina, né? E aí eles passavam aquele negocinho dentro, assim, era tipo uma colherzinha que ia tirando um pedacinho do cérebro da pessoa. Nossa, velho. E às vezes eles tiravam demais, a pessoa, né, virava um vegetal depois. Até se tirasse pouco, a pessoa já fica meio vegetal. Já tinha, óbvio, é que algumas conseguiam viver depois disso, né? Mas, tipo, tinham sintomas menores, né, depois. Mas, tipo, cara, só esse do picador de gelo também a pessoa
não tem comprovação científica nenhuma, né, de que isso Imagina, nada. né? Mas como a pessoa, às vezes, tipo, você corta os sinais do cérebro e aí ela já não tinha mais ataques, tipo, de raiva, sabe? A pessoa virava um vegetal, basicamente. Ela já não brigava mais. Para eles, isso era um bom resultado. Exatamente, era exatamente o que eles queriam, né. Eles não queriam, na verdade, que o paciente melhorasse e se recuperasse, eles queriam acabar com o problema deles, eles queriam acabar com as crises, com os pacientes que eram problemáticos, que davam muito trabalho. Então, na concepção deles, um paciente que era um vegetal ambulante, basicamente, era bom, era ótimo, né. Para eles era muito bom, né, que o paciente virasse esse vegetal, né, e ficasse vegetando nesse inferninho que eles chamavam de hospital. E, cara, lá não existia um sistema de água encanada ou suprimento de alimentos que abastecesse o alto número de pacientes. Muitas enfermeiras acabavam levando comida de casa, né, leite, para tentar nutrir os pacientes. Porém, óbvio que nunca era suficiente, né? Muitos se banhavam ou bebiam de um esgoto a céu aberto que ficava dentro do local. Já com relação aos instrumentos médicos, a gente nem precisa falar. Uma mesma seringa era usada para vários pacientes. Para proteger os seus bebês que eram separados das mães após algum determinado tempo, as mulheres grávidas cobriam a si mesmas com fezes, evitando que funcionários e outros pacientes se aproximassem. Mano, olha o Nossa, nível que o gente, negócio chega, é cara, impressionante. é cenário de guerra, né? Cenário de holocausto real, né, cara? Total. Esses doentes, eles eram abandonados, né, em seus leitos para morrer quando eles tinham algum problema que... Bom, eu ia falar assim, algum problema incurável, né? Mas na verdade bastava qualquer coisa, uma infecção ali, né? Que você fica ali à mercê. Morrer de fome, né? Exato. E tem um lugar lá que era chamado de Pavilhão Crispim. Lá eles fechavam cerca de 400 pacientes homens e os deixavam sem medicamento nenhum. Eles eram mega violentos também, né? Tipo, gente, você coloca... Homem já é, né? Aquelas que começam a falar mal, né? Mas, de fato, você coloca 400 pessoas ali, trancadas, independente nesse caso, né? Se fosse homem, mulher, cachorro, galinha. Gente, não tem como, você fica... A gente é uma vida, sabe? Ai, nossa, fiquei mal agora, hein? E ainda eles largavam, assim, sem comida, sem Cara, roupa, sem coisas básicas, então eu acho que você não é nem o surta. violento, mas é instinto de sobrevivência, você tem que fazer algo, então, mano, óbvio que, né, vocês vão se atacar, vai fazer o que dá pra você tentar sobreviver, né. Imagina, cara, E que e assim, mano, pesado. se isso não é o inferno, eu não sei mais o que é. Pra mim Então, imagina, né? Um hospital que tem tudo isso ainda sofre de superpopulação, né? Que a gente fala, uma pessoa empilhada em cima da outra. Então, era lotado. Para lidar com essa superpopulação, as camas foram substituídas por capim. Ótimo, né? Vocês já tratam as pessoas igual bicho. Pior que bicho, né? Porque tá lá largado. então, gente, quem dorme em capim é animal, tipo, Boi, né? Que tá lá no espacinho dele, tem o capim para dormir. Isso aí foi uma sugestão do chefe de departamento de assistência neuropsiquiátrica de Minas Gerais, um moço chamado José Consenso Filho. A proposta das camas de capim foi tão bem sucedida, tá? Que foi recomendada pelo poder público em 1959 para outros hospitais do estado mineiro. Então virou política pública, cara, botar capim para as pessoas dormirem. é ótima solução para o sistema de saúde. Eu tô revoltada, gente. Cara, eu tô sem palavras, sério. Eu tô assim. Estou revoltada. É o filme de terror da vida real. E quem tava lá dentro, né, tava tão sem condições que eles andavam parcialmente ou completamente nus e eram expostos às baixas temperaturas de Barbacena durante a noite. Nas noites geladas no hospital, que era localizado na Serra da Mantiqueira, então, gente, região serrana, né? Muitas pessoas tinham suas roupas molhadas e eram colocadas no pátio. Caralho, velho, eu tô nervosa. Sai. É horrível, cara. Nossa, horrível. cara. E para tentar sobreviver, né, essas pessoas ficavam todas juntas e revezavam os que ficavam no meio para as pontas, né, para conseguir superar o frio. Nossa, gente, que pesado. Eu tô, tipo, chorando, assim, sério. Elas também dormiam amontoadas, né, e muitas vezes os que ficavam na parte de baixo
eles não sobreviviam porque eles acabavam sendo sufocados. Tá vendo, gente? Por isso que eu falo, precisa de revolução, porque o Estado, olha o que o Estado faz com a gente, entendeu? É foda, meu. Que horrível. Foda, cara. Morre de frio, morre de fome, morre porque não tem medicamento. Lá morria por tudo, né? Tudo, assim. E essas eram as mortes, digamos assim, acidentais, porque vários ex-internos que sobreviveram tudo isso, tipo, sim, temos sobreviventes, eles se referiam a um chá que era frequentemente servido por volta da meia-noite, e aí, estranhamente, no dia seguinte, muitos amanheciam mortos e eram empilhados nos corredores do pátio do hospital. Vou mudar meu nome pra chá com crime, porque aparentemente é pior do que qualquer coisa. Mas o bagulho era muito louco. E aí tem registros da própria instituição, do próprio hospital, que aponta que tinham 16 falecimentos por dia. Era uma média deles. Nesse período aí de superlotação, que foi na década de 60, basicamente 16 por dia. E sabe o que aconteceu quando perceberam esse alto índice de mortalidade? Tráfico de corpos. Ah, só piora, velho. Pô, velho. Caralho, toda hora. Já não bastava. Toda hora. Toda hora, mano. Toda hora onde? Onde você tava? Você tava no tráfico de corpos. Tipo, já não bastava os pessimistas lá, filho da puta, ter construído um cemitério do lado, achando que, tipo, já põe aqui mesmo, né? Eles ainda vão lá e vendem os corpos. Gente, como assim? Tipo, toda hora é um negócio. Ou quando tá ruim, você vai ver e piora. Que isso? Total. Mas o que acontece é que o cemitério, gente, não tinha mais como enterrar gente lá, não aguentava mais corpos. Tipo, os vizinhos ali da região do hospital, eles chegaram a reclamar do mau cheiro do cemitério com a diretoria, porque a terra já não estava absorvendo mais os corpos, né? Digamos assim. Tipo, não dava, não dava. Então, eles proibiram de enterrar os corpos lá, e aí tinham que fazer alguma coisa, né? Meu, que horrível, né, meu? E aí, tipo, os caras, vão fazer o quê, né? Vamos lucrar, vender os corpos. Por que não, né? Tá aí morrendo, né? Tem corrupto para tudo. E aí, alguns funcionários viram aí uma oportunidade de fazer uma grana em cima dos supostos pacientes, entraram nesse tráfico de corpos, achando que estavam matando 2 coelhos com uma cajadada só, né? Iam amenizar a situação do cemitério, né? O cheiro e tudo mais, e lucrar dinheiro, capitalismo. É, né? Mas lucrar o quê também, né? Tipo, tinha corpo sendo vendido por o quê? 50 centavos? Então, eles vendiam para faculdades de medicina, né, porque precisa disso para anatomia e tal. Eram 17 faculdades, entre elas a UFMG, tá? Faculdade famosa aí. A UFMG comprou 543 corpos em mais ou menos uma década. A UFJF comprou 67 corpos em mais ou menos 2 anos. Eu só fico pensando, né? Você usa tanto corpo assim na medicina, cara? Sim. Não é possível. Né? Mas enfim. E aí, somando tudo, em uma década, foram 1.853 corpos negociados por, sim, cerca de 50 centavos. Mano, 50 centavos. Mas isso na época, né? 50 centavos lá da época, que hoje vale R$ 185 por corpo. O que também é um absurdo, né? É muito pouco. Então aí já dá mais de 340 mil reais, né, no total. Mas em uma década, né, então dá 34 mil por ano, que é uns 2.800 por mês, que não é tanto assim, né? Calculadora humana, gente. Não porque está no roteiro, porque eu sou de humanas. Mas era 50 cruzeiros ou cruzados, né? Tipo, não era nem reais, mano. Tipo, Sim, dá uns 185 reais. Hoje em dia, não sei se dá pra vender, se compra corpo hoje em dia, eu acho que sim, né? Dá pra te comprar esqueleto, assim. E é tipo 5 mil reais. Sério? É caro. Então. Tipo, uma coisa que eu penso também é o seguinte, né? Tipo, não sei o quanto a gente pode culpar os funcionários da instituição, sabe? Tirando os médicos, diretores, né? Os caras que ganham mais. Mas, tipo assim, a enfermeira que levava leite da casa dela para alimentar paciente, sabe? Essas pessoas eu não culparia. Eu culparia, tipo, os diretores, sabe? Porque... Quem manda, né? Quem tá fazendo a regra. Exato. Porque, tipo, essas pessoas também são esses funcionários, né? Tipo assim, você acha que se um funcionário desse um passo para fora, ele não ficava internado lá também? Então, tem, né? Isso aí. Podem começar a falar que é contagiante, trabalhou demais lá, agora tem que ficar lá, sei lá.
Contagiante. Contagioso, ops. Adiante, né? Acontece, sabe? Mas eu tenho uma enfermeira que trabalhou lá, que ela conta um pouco que era, tipo, o primeiro emprego dela ou coisas do tipo, ela estava mó feliz de poder finalmente trabalhar, e era concursado, né, porque era do estado, então todo mundo queria trabalhar lá. Pode crer. E aí ela quando ela chegou, que ela viu como era, ela ficou pasma, né, chocada, mas ela falou que não adiantava, não tinha o que fazer, porque ela chegava do nada, tinha, tipo, 16 corpos lá mortos pra ela ter que fazer alguma coisa, né. E tinha muita gente da família que não vinha, que não buscava, que falava: "Ah, pode fazer qualquer coisa que você quiser". Então a enfermeira em si não tinha muito o que fazer, né. Sim. Tanto que essa daí no final ela durou, tipo, super pouquinho lá, ela não aguentou ficar lá vendo tudo que acontecia e não poder fazer nada, sabe. E ainda ser obrigada a, tipo, dar eletrochoques e enfim, porque teoricamente era o tratamento. Então, tenso demais. Esqueci. Ah, não, tráfico de corpos, então. Vamos longe. Mas então, eles vendiam esses corpos, né? E aí tem um registro lá que é uma remessa de 45 cadáveres que eles venderam em 1970, e esse lote rendeu aí uns R$8.000 nos dinheiros de hoje, né? Então, assim, é dinheiro, né? Então, né? Tipo, só que tu imagina você lá estudando medicina vai abrir o corpo e dá pra perceber que tá desnutrido, que tá cheio de problema, né? Tipo, cara, você percebe, né, meu? Não, com certeza. É muito triste. E tem outra coisa também, né? Que pior do que isso, pior do que ser vendido ilegalmente para uma faculdade. Os cadáveres que não eram vendidos, que também não podiam ser enterrados, vocês sabem o que eles faziam? Lá vem. Toda hora. Então, toda Fabiana, toda hora, meu Deus do céu, toda hora. Esses corpos, eles eram meramente dissolvidos em ácido. É isso. Então, cerca de 1.823 corpos tiveram esse fim. E esse método, eles ainda deram um apelidinho, mano, eu fiquei puta com isso. Chamavam de desencarnar os mortos. E Caralho, mano. um detalhe importante, esse procedimento do ácido era feito na frente dos pacientes, no pátio do Hospital Colônia. Caralho. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Meu, eles não podiam nem ter paz quando morria, sabe? Né? Você não. Nossa, você não trata, né? Em vida, vai tratar bem em morte. Tipo, né? O que a gente esperava também, né? O jeito que eles tratavam as A gente sempre pessoas. tem esperança, né? É, foda, né, meu? Eu sou trouxa, não tem como. Bom, ainda bem que a galera começou finalmente a falar sobre o que estava acontecendo ali no Hospital Colônia de Barbacena. Algumas pessoas tentaram denunciar o que estava acontecendo ali, mas sem sucesso. Ninguém queria escutar, né? Tipo, não adianta nada você ter pessoas, né, denunciando. Óbvio, é um hospital que tem um monte de paciente preto, tá ligado? Pobre. Porque antes era de luxo, agora não é mais, tá ligado? Tu acha que vão se importar com essas pessoas? As autoridades eram omissas e a comunidade médica reprimia os profissionais que tentavam fazer algo a respeito. Então, nos anos 60, a revista O Cruzeiro fez uma matéria denunciando as condições do lugar e chocou o país, mas o tema logo caiu no esquecimento. Porque brasileiro tem memória curta, né? A gente sabe. Então, apenas em 79, um ano após a revogação do AI-5, que Irã Firmino, na época então jornalista do estado de Minas, conseguiu entrar pela primeira vez no local, fazendo uma reportagem que mais tarde lhe rendeu o prêmio ESSO de jornalismo, que, para quem não sabe, é o prêmio máximo de jornalismo. E aí, mano, acabei de me tocar que, tipo, isso é na época do AI-5, tá ligado? Sim. Tava rolando ditadura. Você vai falar sobre o Estado? Vai falar, olha, o hospital lá do governo, olha o que ele faz. Denuncia pra você ver. Exato. Era mó normal torturar as pessoas nessa época, então isso aqui pra eles não era nada, né? Enfim, nessa reportagem do Ira Firmino, tem um quote muito impactante. Vou ler aqui pra vocês. Abre aspas. Crianças pelo chão entre moscas. Nenhum brinquedo, um psiquiatra qualquer. Pessoas aleijadas arrastando-se pelo chão feito bicho, agrupadas para não serem pisoteadas na hora da comida, esperando a maca, a liberdade somente possível através da morte. Um asilo medieval de pedra e barras de ferro, úmido, frio e indesejável, celas e eletrochoques e todas as torturas médicas. Nenhuma assistência ou calor humano, como era num campo de concentração. Fecha aspas. Então, mano, isso foi o que ele escreveu nessa reportagem que ganhou o prêmio ESSO. E, cara, quem que não vai ficar chocado ouvindo isso, né? Nossa. Gente, eu tô, tipo... A gente pode dar uma pausa de 1 minuto, assim, só pra... 1 minuto de silêncio. Eu respirar, assim, nossa. Mano, que horrível, cara.
Desculpa, gente. É muito pesado, velho. Muito pesado. Depois desse coach, né, que se isso não quebrou o seu coração, sinto muito, você não ter um coração. Isso chamou a atenção do psiquiatra italiano Franco Basaglia. Ele foi um líder mundial da luta antimanicomial há mais de 40 anos. Franco veio ao Brasil em 1979 para uma série de palestras, sendo convidado pelo psiquiatra mineiro Antônio Soares Simone para visitar uma série de hospitais públicos daquele estado, entre eles o Colônia. No final de sua visita, o Basaglia convocou uma coletiva de imprensa e denunciou as condições desumanas no hospital, comparando-a a um campo nazista. Gente, eu queria dar um abraço nesse cara. Tipo, é muito foda, né? Tem que vir um gringo, tá ligado? Porque também, né, Tipo, o cara era de fora e aí, tipo, não tava submetido ao governo daqui da época, né? Que, tipo, imagina quanta gente não quis falar por medo de perder a vida também, né? Claro. Tipo, de ser preso na ditadura e tal. Tipo, cara, foda, meu. E aí, que bom que, né, chamaram esse cara, meu. Sim, ainda bem. Então, e aí só com ele falando que realmente teve repercussão, porque, né, campo nazista aqui em Minas, jamais. Aí a galera começou a realmente dar moral para as denúncias que estavam acontecendo, e essa pressão sobre o poder público realmente ficou meio impossível de impedir que novas pessoas fossem visitar, novos jornalistas, e que as pessoas começassem a realmente ver o que estava acontecendo lá dentro, porque até então, cara, nem as famílias visitavam aquelas pessoas, tipo, ninguém ia lá, era literalmente depósito, sabe? Ninguém queria ir. Ao invés da pressão ter dissolvido o hospital, não, é tipo, agora ninguém mais vem aqui, tá ligado? É, foda, meu. E aí foi nessa época, com essa denúncia do Franco e tudo mais, que rolou aquelas filmagens do documentário Em Nome da Razão. E aí, durante essas filmagens, nossa, seu coração não quebrou ali em cima, vai quebrar agora. Porque durante essas filmagens, um dos pacientes segurou o diretor do documentário pelo braço e falou: eu sei o que vocês estão fazendo, vocês estão tirando foto de todo mundo, assim quando a gente morrer, as pessoas vão saber que a gente esteve aqui. Nossa, mano. Tipo, é muito de arrepiar, cara. Nossa, imagina. Tipo, a pessoa sabia que ia lá pra morrer, né? Exatamente. E que ninguém ia saber, você não ia ter registro, sabe? Exato. Ia Mano, morrer indigente. imagina alguém que você ama sendo tratado desse jeito, sabe? Tipo, eu sei que com uma pessoa que você não conhece é um pouco mais impessoal, mas, velho, é muito foda, velho. E aí, não vou dar spoiler, mas pra quem for assistir o documentário do Holocausto Brasileiro, tem uma parte que é um filho que ele não sabia que a mãe dele tinha sido internada lá. Ele achava que ele era órfão, né? E aí, durante esse documentário, ele descobre, ele vai lá pra ver, e aí acontecem várias coisas, e assistam aquela propaganda. Mas é sério, é isso que você falou, quando ele percebeu que aquilo aconteceu com alguém tão próximo dele, o cara se desmanchou, assim. Nossa. É muito foda. Bom, somando tudo isso com as polêmicas em torno das declarações do Basaglia e as cenas retratadas no documentário, finalmente, então, rolou uma reestruturação da reforma psiquiátrica brasileira, que definiu novas diretrizes para a saúde mental, e finalmente esse modelo de manicômio foi superado. O fechamento do Colônia ocorreu progressivamente durante a década de 80. Mano, é muito recente, cara. É agora. Nossa senhora. E a gente fala progressivamente foi fechando, porque tinham alguns pacientes que sobreviveram a essa barbárie toda, e eles não tinham para onde ir, né? Imagina, você foi abandonado pela sua família, você não tem para onde recorrer. Então, esses pacientes, eles ainda estão por lá, mas aí eles são atendidos hoje pelo Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, ou em alguma unidade do CAPS, que tem ali pela região. E após essa reforma, o local ele passou a abrigar, então, apenas 160 pacientes, entre 160 e 170, e nesse regime de longa permanência, né? Porque hoje não tem mais isso, hoje você tem como é que fala? Você tem que ter o relacionamento familiar, o convívio familiar, enfim, você não ficar mais isolado num lugar, né? E aí esses daí realmente só ficaram lá porque eles não tinham nenhum vínculo familiar ou nenhum lugar para ir. O grande lance disso tudo, né, que a gente fica com esse sentimento de impunidade, é que não existe até hoje nenhuma investigação pela morte de mais de 60 mil mortes do hospital, né? Então, ninguém é preso, ninguém foi responsabilizado. Passou pelo AI-5, né, e nada acontece feijoada, né, gente? Na verdade, eles investigaram
as vendas dos corpos meio por cima, porque todo Sim. mundo negou tudo e acabou, né? Não, É. não teve nada, nenhum julgamento, ninguém pagou por isso, né? Oi, você vendeu alguns corpos aí do manicômio? Não. Tá bom, então. Ah, beleza, Essa é a obrigada. investigação. Enfim, no documentário do Holocausto Brasileiro, a Daniela Arbex tem uma hora que ela fala isso, né? Sobre, tipo, de quem é a culpa, né? Pelo que aconteceu ali. E ela meio que chega à conclusão de que não tem quem culpar. Que, claro, né? O Estado, ele tem culpa, obviamente, o governo tem culpa. Óbvio que também teve abuso de poder médico, desses funcionários, né? Que estavam lá dentro ditando essas regras e tudo mais. Mas tinham uns que só estavam lá porque estavam seguindo as diretrizes da época, né? Tipo, não a parte da tortura, né, mas, por exemplo, lobotomia, que pra mim hoje é uma tortura, lá era normal, era aceita, era uma técnica nova da psiquiatria, era tipo, caraca, descobrimos uma coisa legal que cura tudo, né. O eletrochoque também era super aceito, e prender pacientes num manicômio a longo prazo também era aceito, eram técnicas, digamos assim, da época, que hoje a gente abomina, né. Então, no final das contas, a Daniela, ela fala que a culpa ela é da sociedade. Todo mundo é culpado pelo que aconteceu ali, todo mundo é culpado pelo preconceito que levou aquelas pessoas até aquela situação e enfim, o resumo dela é que, tipo, todos somos culpados, né. O que vocês acham disso? Eu concordo. Eu acho que é responsabilidade da sociedade de, né, tratar essas pessoas, assim, não falando só do Barbacena, né, que tinha muita gente que nem deveria estar lá, né, que era 70% das pessoas não tinham transtornos, mas, tipo, pessoas com transtornos psicológicos, com deficiência física, essas pessoas, tipo, muitas vezes, elas não têm a capacidade de cuidar delas mesmas, então, é dever social de todo mundo, do Estado e da sociedade cuidar delas. Então, tipo, cara, sabe, eu acho que também eu concordo com ela, é culpa de todo mundo. Enfim, concordo com ela, eu acho que é culpa mesmo de todo mundo, da sociedade, do governo, de todos. Concordo também, cara. Acho que muito mais do Estado, né? E de um sistema que a gente conhece como sistema capitalista. Que quem tem mais poder manda e quem tem menos obedece, sabe? E, tipo, por exemplo, quando encontraram uma forma de transformar essas pessoas que estavam ali em dinheiro, foi o que eles fizeram, chá da meia-noite. Vocês acham que, tipo, eles estavam esperando as pessoas morrer para vender os corpos, sabe? Não. Depois de tudo isso que a gente ouviu. Imagina, né, jamais. Não, vamos matar mesmo, e aí a gente vende, pô. Imagina, que era um lote de corpos, sabe? Então tem a culpa aí de, tipo, da pessoa que, né, do cara que manda, do cara que segura a caneta. Esse cara é o que mais tem culpa. Vale lembrar ali Getúlio Vargas, né? Vou mandar um abraço pra ele também. E, assim, essas pessoas ali que, por exemplo, aquilo que a gente falou, a baixa casta, né? Tipo, a galera ali da mão de obra, as enfermeiras, a galera que precisa trabalhar para alimentar a própria família, tem culpa, sacou? Quem tem culpa é, de fato, a sociedade por marginalizar pessoas que só são diferentes, né? E a gente viu isso, tem um caso que a gente fez do West Memphis 3, que era exatamente isso, era tipo 3 moleques que usavam camiseta de rock, sabe? E eles foram presos por, tipo, 20 anos, sabe? Não faz sentido algum, sabe? Nossa, mano. Enfim, preconceito, é né? bem revoltante. Esse caso é bem revoltante. A gente fez um especial, assim, de 3 episódios, porque, olha, o nervoso... Enfim, tô puta, gente. A gente adora passar uma raiva. Então... Acho que hoje foi, tipo, a primeira vez que eu chorei gravando um episódio, assim, tipo, foi muito pesado. Bom, mas, né, o que a gente pode fazer, então, daqui para frente é mudar o futuro, né? Por isso, então, esforços foram realizados a fim de amenizar as consequências desse episódio terrível e cicatrizar as feridas ainda abertas nos pacientes, nos familiares, em pais e filhos que foram separados, enfim, né, todas essas pessoas que sofreram. A Lei 10.216, aprovada em abril de 2001, intensificou, então, a melhoria dos tratamentos dos pacientes. Então, o isolamento foi substituído pela convivência familiar e ambulatorial. Então, não existe mais essa de trancar a pessoa num hospital e largar lá sem ninguém, né? E a gente queria julgar todo mundo? Queria, mas, né, isso já é um passo de pelo menos melhorar como as coisas são hoje, né? E outro passo é fazer também que nem o Jairo Toledo, que é o ex-diretor do Hospital de Barbacena, que ele falou lá no começo sobre não deixar a história morrer, né?
E por isso foi inaugurado em 16 de agosto de 1996 o Museu da Loucura. Esse museu, ele conta toda a história do antigo manicômio através da exibição dos equipamentos que eram usados lá dentro, fotografias, documentos, dados coletados, enfim, toda a pesquisa e todo o material histórico que eles têm sobre o Hospital Colônia de Barbacena. E também conta um pouco sobre esse histórico do tratamento psiquiátrico, né? Como era feito e hoje como é feito, né? O que é bem importante, porque a psiquiatria e a psicologia ainda tem muito tabu. Sim. Tem muito tabu, tem muita coisa ainda que precisa melhorar. Então, é isso, dá para visitar o museu lá em Barbacena, que é onde tudo aconteceu realmente lá no hospital. Vocês iriam? Eu iria. Eu gosto muito de visitar lugar histórico. Eu nunca fui para Minas, então tá aí um lugar que eu quero ir Ai, ainda. mentira, gente, eu adoro Minas. Incrível. Não conheço, mas é um lugar que eu quero conhecer mesmo, porque, como a gente falou, né, não dá para deixar a história morrer. Eu acho que todo mundo tem que ir lá e se ver assim, com os próprios olhos, sabe, para sentir o que realmente aconteceu, para que não se repita. Já foi lá, Esther? Não, eu nunca fui, mas adoraria. Eu só fui pra Minas mesmo, mas pra Barbacena ainda não, gente. Espera a pandemia passar. É. Esses papos aí de fantasma, né, e tal, né, porque dizem que se ouve choro, grito, pancada nas paredes e tal. Então eu iria, mas eu iria com o padre Marcelo Rossi, no caso, de repente. Sozinha, assim, acho que vai ser meio complicado. Ah, não, só dá pra ir em grupo, meu, porque, né, eu não, assim, eu sou meio cética, mas, cara, não duvido de nada, porque o tanto de coisa ruim que aconteceu lá, cara, Exato. é assim, lá era um inferno e com certeza ainda é. E, aliás, essa é uma das conclusões que eu cheguei hoje, de que o inferno é real e ele aconteceu em Minas Gerais, gente. Exato. Eu sou bem cética, mas, tipo, vai que aparece, Vai que existe, né? entendeu? Eu não quero saber, não. É, gente, sério, nossa. Ai, que horrível. Nossa, eu vou dormir muito triste hoje falando disso aqui. Porque, assim, a gente ouve falar, eu já tinha lido sobre, né? Mas você parar e falar todos os detalhes, assim, de uma vez, é um negócio que mexe com a gente, né? Porque, nossa. Uma imersão, né? É bem complicado. Não, com certeza. Eu não sabia de tantos detalhes assim, eu só conhecia por cima, e a sensação é de que, tipo, mano, a gente falhou muito, né, com as pessoas, com os seres Pra humanos. caralho, nossa. Eu fiquei pensando aqui, tipo assim, imagina, é que, gente, sei lá, eu consigo me colocar na pele da pessoa e pensar, tipo, imagina o que passou na cabeça desse um cara que tava ali, sozinho, sem família, sem perspectiva, ou tipo, um segundo antes dele morrer sufocado, porque ele tava embaixo de várias pessoas, porque ele não queria morrer de frio, sabe? Tipo, é muito pesado. Eu acho que se as pessoas conseguirem ter esse pouquinho de empatia que você falou agora, mano, o mundo ia ser muito diferente. Ah, sim, Muito. claro. Mas é isso, gente. Essa foi a história do Hospital Colônia de Barbacena. Foi um prazerzão muito grande ter vocês aqui. Gostei muito dessa collab, desse nosso feat crimiseiro. Muito bom. Bom, vocês querem falar pra galera a data das próximas colaborações de vocês? Eles já ficam sabendo onde que podem te escutar. Bom, as nossas collabs do Outubro Assombrado é dia 21 com o Ex-Crime. E dia 28 a gente vai ter outro episódio com quem que é, Fabi? É com Criminalismo, desculpa. 28 de outubro, daí do Crime Win, que é a outra collab que tá todo mundo participando. A gente tá muito feliz com isso, é muito legal. Ah, é muito legal. Sim, gente, outubro tá sendo o melhor mês, porque tá juntando todo mundo. Sim. E vai ser super legal. Ai, eu amei vir aqui. Aqui é muito legal. Você é muito legal. Que é muito legal. Parece que a gente tá Cada um na sua casa, assim, aqui é muito legal. Parece que a gente tá na casa dela, né? Tamo, né? No podcast, né? Sim, foi muito, muito legal, muito divertido e vai rolar mais colaborações durante todo o mês de outubro, o Outubro Assombrado. Eu ainda vou participar do podcast da Excalicast no dia 28 e também pro Crime Win, que vai ser uma semana durante toda a semana do Halloween, que vai rolar no dia 27. Eu vou participar do podcast Serialcast e no dia 28
10 Minute Murder vai participar aqui do Café com Crime. Várias colaborações, vai ser super legal. Começando, né, a abrir com chave de ouro com a Fabi e com a Bru. Valeu demais, gente. Obrigada. Valeu. Zando, chama nós aí. É nóis, gente. E crimezeiros, como sempre, amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos do Hospital de Barbacena lá no Instagram, o @café com crime, ou no Twitter, o @caféccrime. As fotos são bem chocantes, mexeram bastante com a gente. Eu acho que vale a pena ir lá dar uma conferida para poder realmente visualizar essa história como ela é. Até a próxima quarta-feira e até lá, fiquem longe de spas de luxo, né? Porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos.